A gente tem um entrave muito grande para o crescimento, segundo os próprios microempresários, que é a questão dos tributos. E tudo isso eu vou conferir hoje, porque a gente também sabe, tem aquela teoria de que quem entende é que tem que falar. Vou conferir com quem entende. Raul Correia Silva, obrigada por estar aqui comigo. Essa coisa de dizer, não, peraí, o Brasil tem chance sim de crescer, é competitivo, porém, tributo esbarra. A gente não consegue, porque o micro e pequeno empresário se vê muito comprimido por essa questão. É verdadeira ou é choradeira? Ambos. Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Sem sombra de dúvida que a nossa carga tributária é excessivamente elevada. Nós tivemos agora o imposto que mais se fala, que é o aumento do COFINS, quer dizer, onde as empresas de fato têm um aumento do COFINS de 3% para 7,6% sobre as vendas. Esse é um valor muito alto para determinados ramos de atividade, quer dizer, quem tem uma cadeia produtiva muito extensa, você tem várias etapas de produção, desde a matéria-prima até o produto final, entre os débitos e créditos você vai tendo uma recuperação, mas para a maior parte das empresas nós estamos falando de aumento efetivo de impostos, quer dizer, o prestador de serviço, ele teve 70%, 80% de aumento de impostos, e deve ser mais ou menos esse reflexo, e uma empresa normal deve ter talvez uns 27% de aumento com a nova carga do COFINS. Quer dizer, essa foi a maior carga de aumento tributário que nós tivemos nesse exercício. Quer dizer, a gente dormiu em 2002 e também esperou um pouquinho acordado em 2003, sempre imaginando uma promessa que era redução. Já ouviu falar dessa palavra? Redução de imposto? Em algum momento no Brasil se sentiu no bolso como empresário ou como cidadão isso? E a gente acorda 2004 com aumento. É isso. Você fez duas perguntas. Primeiro, que eu já ouvi a vida inteira, desde pequenininho. Acho que nossos avós ouviram, né? Mas na prática nós nunca vimos. Se a gente pegar todo o nosso histórico de carga tributária, ele sempre foi elevado mas aí, o fator é muito grande. Aí o fator macroeconômico que foge até um pouco da possibilidade de ação do pequeno e do microempresário, né? Aí já é macroeconômico. Quando você tem, é como a dona de casa, né? Quer dizer, se você gasta um pouquinho mais do que você ganha, você precisa de um cheque especial. O cheque especial tem juros, daí você tem o juro e não tem como falar. Quer dizer, quando nós temos até que o momento é bom para o país. Quer dizer, eu acho que nós tivemos, depois de toda a desconfiança do início do governo Lula, durante o transcorrer do ano passado, nós temos uma evolução efetiva. Você veja hoje os nossos títulos da dívida, finalmente na fase 1 por 1, quer dizer, nós temos, agora o governo pode recontratar com juros menores, nós estamos numa situação, uma boa situação do país, por isso que eu acredito plenamente em 2004 um melhor ano. Tá. Não acredito em redução de impostos, infelizmente. A gente acredita numa melhoria, apesar da continuação de uma carga tributária elevada. É isso. O que eu queria ver agora com vocês são as saídas mesmo para os micro e pequenos, ou seja, para o Brasil. Porque quando a gente fala em micro e pequena empresa, a gente está falando naquela que realmente movimenta a economia brasileira, que de fato faz essa economia girar. O que a gente tem de perspectivas de melhora concretas? Porque também muita gente me manda e-mails dizendo assim, você é um eterno otimista, eu não quero que o meu público ache que o meu otimismo é que está alavancando uma ilusão. Então eu queria transformar isso em fatos concretos para o micro e pequeno empresário, palpável. Fazer um pequeno intervalo e você responde já, tá bom? Pois. A gente volta num minuto, enquanto isso você dá uma olhada nos indicadores econômicos no patrocínio da Alumínio CBA. Olá, nós estamos de volta e você está sintonizado na Rede Mulher, a sua nova imagem. A imagem que a gente quer para o Brasil é de um país composto de milhões e centenas de empresas. Essas micro e pequenas empresas que fazem o país têm chance mesmo esse ano ao ano de decolar? Temos, como nós estávamos falando, quer dizer, é um momento favorável para o país. Quer dizer, primeiro tem um fator econômico importante, que é um ano de eleições. Quer dizer, é um ano que nós temos eleições municipais. Então, ano naturalmente de investimento, de você, consequentemente, fazer uma geração de emprego, e o Plano Real mostrou que quando você tem emprego, você tem consumo, com consumo você tem crescimento. Quer dizer, então, eu acredito que 2004, estamos falando de 2004, 2004 nós vamos ter um bom ano. Quer dizer, eu acredito em crescimento. Eu acho que o grande sofrimento que os pequenos, micros e médios empresários tiveram em 2003, esse ano será mais atenuado. O que não quer dizer menor trabalho. Tá, isso é importantíssimo. Quer dizer, não é, Não é. Nós já temos de cara agora, início do
no início do ano, normalmente você tem elevação de tabela de preços, é quando se fazem repasses. E o ano passado nós tivemos decídio de 16%, de 18%, isso é muito numa economia estabilizada. Quer dizer, quando se fala numa inflação baixa, quando você tem decídios de 16%, 18%, 15%, ele é um impacto importante no preço de venda. Nós temos uma série de repasses de serviços públicos e já não públicos depois da privatização, quer dizer, nós temos uma série de repasses no serviço. Este é o momento de cautela das empresas. Por quê? Você não pode repassar tudo que você não vai vender. Você não consegue repassar. Mas você precisa também saber falar não ao seu fornecedor. Na indústria, no comércio, nós temos, na verdade, dois grandes parceiros. Quer dizer, um é o cliente e o outro é o seu fornecedor. Quer dizer, nós vivemos uma época de um jogo muito claro. E é isso que a gente tem que procurar fazer. Quer dizer, a gente não precisa ter medo de falar não nem ao cliente, nem ao fornecedor. Quer dizer, eu acho que é época de... Não podemos aceitar todos aumentos que eles tentaram repassar para a gente, porque não vamos conseguir repassar. Quer dizer, eu acredito que nós vamos ter... Um pouquinho, quer dizer, mostrando bem um exemplo. Se a gente pegar na cadeia produtiva, pegarmos desde o aço, que vai para qualquer tipo de indústria automobilística ou para qualquer tipo de coisa. Chegar para o produtor, espera aí, eu não posso absorver essa sua elevação no preço, senão não quero, não compro. Procurar outro fornecedor, é isso. Para eu não ter esse impacto no meu custo final. O seu exemplo só não foi muito feliz porque você pegou o exemplo da gente não consegue ter muito poder, porque você simplesmente, você tem poucos fornecedores na ponta do aço. A gente fala no monopólio, quer dizer, mas isso, são poucos exemplos desses. Quer dizer, na verdade, na cadeia produtiva, você tem que buscar fontes alternativas. Mas é bem uma época de jogo muito claro e transparente com seus fornecedores. Porque nós passamos uma fase de que você tinha a qualidade boa e a qualidade ruim. Hoje, quem não tem qualidade não sobrevive no mercado. Então, hoje nós temos mais uma época de diferença de design, de prestação de serviço, de confiabilidade, do que propriamente qualidade de produto. Quer dizer, essa televisão que você tem, qualquer que fosse a marca, ela estaria funcionando tão bem quanto essa está. Porque essa é a realidade da nossa época. É commodity mesmo. Os produtos, a maior parte viraram umas commodities. Então, você tem que dar a um agregado. O produto em si já não é o diferencial. E isso vai de encontro à sua pergunta também, né? Quer dizer, então, a pergunta que você tinha feito do crescimento. Como eu falei, nós vamos ter dificuldade de repasse de preço, consequentemente nós vamos trabalhar com margens mais apertadas, mas teremos maior volume, porque nós vamos ter maior geração de empregos esse ano e, consequentemente, mais consumidores. Então, o problema é que você tem uma margem apertada, é hora de você ganhar no volume. Como que a gente pode ganhar no volume? Com diferencial de design, porque no fundo o que você falou, a hora que você está falando em commodity, quase tudo hoje virou commodity, porque nós temos concorrência para tudo. Quer dizer, quando quase tudo vira commodity, então é a hora que você tem condições de mostrar o seu diferencial, que ele vai na marca, ele vai no design, vai no atendimento, é serviço, esse é o ponto que nós temos. Quer dizer, eu acho que o foco que nós temos é pensar o seguinte, será um bom ano, nós vamos crescer, a economia vai gerar um maior movimento físico de produtos, margens um pouco mais apertadas, porque não vamos conseguir repassar tudo, então é hora de não ter medo. Como eu falei, nem de falar não ao fornecedor e nem ao cliente, sim, procurar atender os dois muito bem, aos seus colaboradores também. Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer já um comentário, uma intimação, que eu brinco aqui que alguns convites nossos não são convites, são intimação, porque é uma satisfação ao telespectador. Quando você falou da questão de tudo ser uma commodity, você tem que mostrar o diferencial através de alguns elementos como design. Hoje, por exemplo, quando você observa todas as campanhas publicitárias que tem de telefone, você mal identifica telefonia celular que seja um telefone, porque ele está mostrando tantas outras coisas, né? A câmera digital, tudo que o telefone faz além de falar. Porque um telefone móvel já está implícito que ele fala. Então, ele mostra uma série de diferenciais. A partir daí, você tem uma série de serviços que você oferece e tudo mais. Então, este é um diferencial. Agora, ninguém pode esquecer do diferencial é que tudo isso precisa funcionar, né? Eu vou citar dois exemplos aqui claros, tanto de equipamento, o equipamento da Samsung, existe uma reclamação clara de telespectadores sobre isso, de ter alguns problemas, eu quero um retorno sobre isso. E, claro, que de repente, na junção, a hora que você lança, joint venture entre empresas, e de repente, vendo, e não dou atendimento nenhum, ou ainda não estou apto. Este é um ponto, eu acho importante, para atender a essa demanda que irá aumentar. Portanto, eu frustro tremendamente clientes. Dona Claro, eu quero imediatamente que você seja representado em qualquer estado, por qualquer mudança, venha urgentemente ao programa, porque são inúmeras
as reclamações que nós temos do não funcionamento claro da Claro. E muito bom, ultimamente, do Vivo, que eu já critiquei aqui no passado. Eu estou fazendo este detalhe porque eu acho que isso tem sido um diferencial muito claro das médias empresas, melhor do que das grandes, porque ela sabe que o atendimento e a manutenção do cliente está em primeiro lugar, não é? Correto, porque de novo, quando eu falo, não vejo a diferença em comprar Claro, TIM, Vivo, quer dizer, é tudo meio parecido hoje em dia. Então o serviço ele é o diferencial. Sem sombra de dúvida, o serviço é o diferencial. Quer dizer, a gente tem determinados produtos e forma de atendimento que faz o teu crescimento. Quer dizer, às vezes você tem aquela fidelidade que você joga para uma loja ou que você joga para uma indústria, é a certeza que você tem. E aí você paga mais caro por isso. Você não se incomoda de pagar um pouquinho mais caro. Muito, isso está muito, hoje em dia está muito nítido. A gente não se importa mais do delta X, que geralmente a diferença também é pequena, a mais você tenha que pagar desde que você tenha um bom serviço que inclui atendimento também, né? Queria discutir um pouquinho mais os cuidados, porque isso, os alertas, evitar erro, cuidar da saúde, cuidar do bem-estar e cuidar da saúde das empresas antes que os problemas venham a acontecer. Eu queria um pouquinho te explorar nisso para os alertas ao nosso micro e pequeno empresário que está nos assistindo. Fazer um outro intervalo, enquanto isso você dá uma olhada nas manchetes do DCI que a gente já volta. Olá, nós estamos de volta e você sabe que eu quero muito a sua participação direta. Não deixa de escrever nos vários endereços que aparecem aí no seu vídeo, como endereço eletrônico, economianegócios@redemuler.com.br. Foi isso que fez o Ednilson Grilo. Ele nos escreve a respeito de uma entrevista que nós já fizemos no ano passado com o prefeito da minha cidade, lá de Jacareí, e diz que como morador da cidade, ele sente muitos problemas, principalmente na área de saúde e social. Aí, prefeito, vamos cuidar dessas áreas porque temos eleições este ano. E também Ednelson Vísio, de Campina Grande. Ele gostaria de obter um site, gostou muito de uma entrevista do Emílio Santana. Super obrigada pelo seu e-mail. E também Luiz Sérgio de Oliveira, do interior de São Paulo, diz que tem muito interesse no setor de café e gostaria que a gente voltasse a abordar o tema em outros programas. Agronegócio tem sido um foco que eu acredito muito bom para a economia deslanchar. Portanto, nós vamos estar abordando sempre todos os ramos de negócio, entre eles o café, até porque chega esse negócio de café colombiano fora do Brasil, a gente compra. É café brasileiro que a gente quer ver em todos os lugares. Nosso tema, a gente estava falando aqui, micro, pequena empresa, alavancadora também, como outro elemento propulsor, que eu acredito, para a economia do Brasil. E eu estava querendo que você me desse pontos concretos para alerta. Espera aí, microempresário, cuidado com você já abordou, que é não aceita tudo de fornecedor, diga não a alguns preços e também a não, às vezes, para o cliente. O que mais que tem que prestar atenção? Custo fixo, segurar custo fixo, porque custo fixo é como unha, nós temos que apará-lo sempre. Quer dizer, não tem como, então nós temos que segurar o custo fixo. Carga tributária, vamos rever cada um dentro da sua atividade e o reflexo desse aumento tributário. É um momento de decisão, nós estamos vendo esse momento de decisão, se eu vou para o lucro real, para o lucro estimado, se a minha empresa é empresa de pequeno porte, se é empresa do simples, quer dizer, tem que sentar com o seu contador e conversar com o contador sobre o regime tributário. Fazer aquela coisa porque isso que eu digo sempre, quer dizer, não é simplesmente, não, peraí, eu vou nesse daqui, não. Faz planilhas, simulações, vê se fizesse numa condição, é isso? É isso. Tá. O contador é o braço direito do empresário, não tem como não ser, quer dizer, então, sente com ele, converse e toma a decisão do que você vai fazer. Então, você segurou os preços de compra de mercadoria, seus custos fixos, muita atenção, cuidado com o cliente. Não pode essas puxadas de orelha que você acabou de fazer no ar aqui. E puxo mais quantas vezes até me retornar. Porque, de novo, quer dizer, cada vez, hoje nós vivemos design, é marca e é serviço. Nós vendemos serviço. E a cidade de São Paulo está mostrando cada vez mais ser uma cidade de serviço. E outro é definir sua estratégia. O empresário tem que parar, pensar qual vai ser a estratégia dele para esse ano. Procurar jogar um pouquinho para frente sua estratégia. Tentar fazer um mini orçamento. Não é difícil de fazer, é sentar, elencar. Acho que eu devo vender tanto, esses são meus custos. E mais que tudo,
a lucratividade, a folga de caixa que tem, não é para colocar no bolso do dono. Pelo menos metade tem que ser reinvestida na empresa. Eu tenho uma calça só, aqui é o bolso da empresa, aqui é o bolso... O daqui está vazio, eu pego o daqui. Não pode. Não, porque isso fecha a empresa muito rapidamente. Pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Quando nós falamos que 70% das empresas moram em menos de 5 anos, é o problema da calça. Porque mistura o bolso esquerdo com o bolso direito. Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Desculpa te interromper, quer dizer, é isso que às vezes eu estabeleço a diferença quando eu critico a chamada empresa familiar. A Votorantim é uma empresa aparentemente familiar, porém ela não é administrada com o bolso da mesma calça. Exatamente. Né? Ou com 2 bolsos na mesma calça. Uma calça veste os donos, outra vestem as empresas, ou seja, não é o fato de ser comandada ou tocada pela a padaria da esquina ou a grande indústria, podem pertencer à família, desde que não tenha a cabeça de empresa familiar, é isso? A receita é a mesma, não tem diferença entre a padaria da esquina e a Volkswagen, ou a Votorantim, é o mesmo exemplo. A minha especialização é pequena e média empresa familiar. Quer dizer, eu lido com isso há 30 anos, quer dizer, então, sucessão familiar, o filho que vai assumir o lugar do pai, quer dizer, isso, eu vejo todos os dias. Esse é o maior problema que nós temos. E não é porque você é uma empresa familiar ou uma empresa pequena que você não precisa ser profissionalizado. Quer dizer, não pode misturar. O exemplo da calça foi excelente que você deu, porque esse é o maior vilão, quer dizer, é o maior companheiro da mortalidade empresarial. Quer dizer, o empresário tem que definir, isso é que eu posso tirar da companhia, é com isso que ele tem que viver. Tem que trocar o carro do meu filho, tenho que viajar. Se puder, tem, se não puder, não tem. E lucro, por favor, 50% reaplique no negócio. E fuja de bancos como o diabo da cruz. Porque nós temos juros muito altos no país. Nós somos um país que não permite um financiamento efetivo ao pequeno e médio empresário. Nós temos juros altos, quer dizer, então o pequeno e médio empresário tem que tentar, dentro do possível, sobreviver, se autofinanciar. Viver com o giro de caixa dele negociando com seus fornecedores e com seus clientes, sempre com fluxo de caixas, tem que viver com fluxo de caixa na mão, sempre projetando 60 dias para você poder tocar o seu negócio, independente do tamanho dele. Não pode ser uma coisa imediatista. Não é por impulso que se administra a empresa. É mais ou menos o exemplo que você também deu logo no começo com relação ao orçamento da dona de casa. Quer dizer, na medida do possível, se eu, como dona de casa, gastei mais do que eu tenho, eu vou me endividar, vou comprometer, não vou poder fazer algo que eu quero para melhorar a situação da minha família no mês seguinte, né? Então é se adequar o máximo possível, tentar fazer mais caixa, né? É isso mesmo. No fundo, se você lembrar bem, nossas mães, nossos avós, era um matriarcado, né? Normalmente era a mulher que cuidava do dinheiro da família, Parece que dava mais certo, né? Não? Dava. Funcionava bem porque sempre sobra, sempre tinha um dinheirinho no pote, né? Quer dizer, a mãe da gente sempre administrou muito bem as finanças, né? Então acho que esse é um exemplo. Eu lembro claramente o Jânio Quadros, quando foi prefeito, perguntaram para ele, qual é o seu plano de governo? Ele falou, não sei, vou perguntar à minha esposa. A forma que ela administra a minha casa, vou administrar a prefeitura e vai sobrar dinheiro. Quer dizer, então acho que é fundamental a gente administrar a casa com o dinheiro que tem. Isso vale para a empresa e para tudo, porque infelizmente não temos financiamento para a pequena e média empresa do país. Vale para casa, vale para eu fechar o programa agradecendo a você essa homenagem a nós mulheres, mas principalmente vale eu fechar o programa dizendo que isto vale também para qualquer prefeitura, para qualquer governo do estado e para o governo federal. Não adianta ficar criando, inventando imposto para arrecadar mais e daí dizer que o dinheiro deu. Na verdade, quem está pagando isso é o país e, de alguma forma, o próprio governo. Então, vamos parar com isso? Vamos aprender? Ei, quem sabe, dona Marisa, pode ensinar você, hein? Até já. Economia em Negócios.